Vocês e os que estão comigo tornar-se-ão uma só família. Mensagem, dia 3/8 de 1996. A luz da vossa bondade é infinita. Por isso é que nós ainda podemos ter esperança de um dia estar na vossa presença, porque vós sois bom e misericordioso. Obrigado, meu Deus, meu Salvador. Amém. O que queres de mim? Pergunta-me. Jesus, como seremos eu e a minha família quando o Senhor vier? A morada, como já foi dito em outra mensagem que vou ganhar, é só eu que vou morar nela? Ou continuaremos juntos? Meu filho, aqui contigo separei de ti algum dos teus filhos? Como pensas que na outra vida vou separá-los? Sei que não é isso que está me pedindo, mas aos teus filhos que já perguntaram há dias atrás, quanto à morada celestial que nunca mais terá fim, ela será dada conforme aqueles que me ajudaram na luta pela paz. O grupo de pessoas aqui desta casa, que são teus filhos, nenhum deles se perderá. Unidos todos estarão. A recompensa tua será deles também. O amor verdadeiro não pode ser dividido. Ele é a razão de uma vida santa. A permanência de vocês, junto com os que já estão comigo, tornar-se-á numa só família. Bento, meu filho, os teus olhos podem ver duas coisas no mesmo instante, um olhando para frente e o outro para cima? Não, não é? Os dois têm que estar unidos para enxergar melhor. A mesma coisa acontece com a família que permanece unida. Um não pode estar longe do outro. Nem o primeiro homem e nem a primeira mulher foram separados dentro do paraíso. Os dois eram unidos. Por isso criei o macho e a fêmea. A mesma coisa será na outra vida, menos o pecado. O mistério desta razão, no qual me perguntas como viverão vocês, já posso te adiantar. Jamais será igual como agora. Em minhas mãos, todos viverão em paz, que quer dizer, a família será reconhecida para muitos que não chegaram a conhecer seus pais, por tê-los perdidos na infância. Como é o teu caso, meu filho, que não conhecesse o teu pai. Porém, ele estará te esperando no dia do juízo final. Assim será com os outros. Pela porta que irás entrar e sair, em tua morada, a tua família usará com o mesmo direito. Por isso unidos estão, e ninguém os separará de mim. Pelo que já está escrito na Sagrada Escritura, pensas que eu vim trazer a paz? Eu vim para separar a família. Quer dizer, o galho da árvore que não dá frutos tem que ser podado. Ninguém pode dar fruto fora de mim, porque sou o tronco. Aquele que não é por vós, então deve ser separado. Por exemplo, um casal que põe no mundo 10 filhos, mas que 2 ou 3 não concordam com seus pais, na fé que vem mantendo dentro da igreja de Pedro, que é a minha, esses filhos já vão sendo separados devido à sua desobediência. Por isso escrita está a parábola do filho pródigo. Dei como exemplo para que as futuras famílias pudessem entender melhor o caminho certo a seguir. Hoje, cumpre-se as Escrituras, porque as horas restam muito poucos. O que não é meu já está sendo dividido. Sei que a perda é grande para mim, porque os falsos pastores estão distorcendo tudo. E é aí que muitos vão se perdendo. Obrigado, meu filho. Continue na luta pela paz, porque a batalha já está quase chegando ao final. Jesus. Antes de fazer o comentário dessa mensagem de 96, deixa eu fazer uma revelação aqui, no qual eu encontrei no dia de ontem. Eu sempre, não eu, né? A gente, quem está nessa obra, a gente procura entender o significado das coisas, o porquê. Eu, pelo menos, procuro entender. Eu acredito que meus irmãos também agem da mesma maneira. Nem sempre a gente entende sobre a obra. A gente procura entender da melhor maneira possível.
E eu, um tempo atrás, eu comecei a pensar qual o significado desse livro, a Palavra de Deus. Qual a real importância dele. É um livro que uma pessoa leiga escreveu, não da cabeça dele, por inspiração dele. Um livro que ele sempre falou, sempre afirmou, e que a gente acredita, que foi totalmente enviado pelo céu. Que o Pai não tinha essa capacidade de escrever um livro nessa dimensão. Nem o Pai, nenhum de nós irmãos aqui. O próprio Padre Romo falava que tentou escrever 1, 2 mensagens e não deu certo. Então, buscando esse entendimento, essa busca da real importância do livro, a Palavra de Deus, eu comecei a pensar. A Bíblia hoje são 2 livros, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, todo mundo que é católico, que lê, sabe que foi escrito pelos antigos profetas. Na época que não tinha o Deus Filho, não tinha Jesus Cristo, era Deus Espírito. Esse é o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito após o nascimento de Deus Filho, de Jesus Cristo, que foi escrito pelos apóstolos, pelos discípulos. E por que agora esse último profeta vem escrever esse 3º livro? A busca de entendimento em relação a isso, e me veio na cabeça que, como o livro tem até na capa o Espírito Santo, e o Pai sempre falou que o livro todo foi escrito através da inspiração do Espírito Santo, isso fixou na minha cabeça. Então, esses 3 livros fazem parte da história da humanidade. Não por acaso, eu mexendo nos documentos que eu tenho lá em casa, umas pastas, aí eu vou revirando, vou abrindo, vou olhando o que serve, o que não serve, encontrei esse pequeno cartão aqui, impresso, que eu não lembro quem foi que me deu, não lembro quem foi que imprimiu, e olha só que interessante. Foca aqui, Bambam. Aqui, ó. Vê o tamanho da importância desse livro. Lá diz assim: o reino de Deus já está entre nós. A Trindade Santíssima. Aí tá, ali embaixo ali, ó. A Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, Deus Pai, o Novo Testamento, Deus Filho, e o livro, a Palavra de Deus do lado, Deus Espírito Santo, formando a Santíssima Trindade. E depois vem ali aquela frase que o Pai hoje está impressa no túmulo dele. Combati contra a mentira, lutei pela verdade, venci pela fé. Porta-voz, Papa Pedro II. Não sei quem foi da onde que apareceu esse papel lá em casa, esse impresso aqui. E também o importante é que isso foi publicado na época pela fonte Revista Família Cristã, editada por Paulina, edição Paulinas. O que eu quero dizer com isso? Dá para entender o tamanho da importância desse livro, que eu estava comentando com a Aline. A gente tem um hábito de chamar de livrão. Eu sei que carinhosamente pelo tamanho do livro, mas é uma importância muito grande, é uma extensão da Bíblia. O Pai sempre falava, primeiro a Bíblia, os 2 livros, depois a Palavra de Deus. E é realmente isso. Foi escrito pelo último profeta. Então, pessoas que mandam queimar, mandam rasgar, eu me atrevo a dizer para vocês, é como se mandasse rasgar e queimar a Bíblia. É isso que acontece. Então, que a gente possa entender esse tipo de coisa. O valor realmente, para quem tem esse livro em casa, a Palavra de Deus, que ele se representa todo o trabalho do Espírito Santo.
que o Espírito é Deus e o Santo é o Filho. Mais grave ainda. Tá bom, pessoal? Depois eu vou ver se eu encontro alguém que publicou isso aqui para saber quem foi a pessoa para fazer mais. Vindo aqui para a mensagem. Vocês e os que estão comigo tornar-se-ão uma só família. Jesus, que passou essa mensagem em 96. 96 foi bem comecinho. Bem no comecinho que o pai pegava as mensagens. O pai pegou em 94, né? Mas aqui define muito bem quem era Bento Conceição. Bento Conceição, como já falei aqui, era como se fosse uma galinha choca. Sempre gostou, sempre lutou para que a família sempre andasse unida. A família dele que eu estou falando, ele, a mãe e os filhos. Então, eu lembro certos episódios que tinha um convite para ele e para a mãe, se não fosse os filhos, ele até, às vezes, ele recusava o convite. Sempre foi. Quando veio para Taquaras foi assim, ele trouxe a maioria dos filhos, ficou só eu e a Ana Maria lá por um tempo. Eu demorei mais tempo para vir junto com a família. A preocupação do pai realmente era essa, manter a família sempre unida. Então aqui nessa mensagem o pai se preocupa em perguntar para Deus. E na outra vida, como é que vai ser? Só eu vou merecer a morada, os meus filhos também? E Jesus aqui no decorrer da mensagem vai explicando para ele. Aí eu fico me questionando, não questionando a Deus, eu fico me questionando. Mas um questionamento bobo, porque quem sou eu para questionar qualquer coisa? Deus não se questiona, Deus só se escuta, obedece. Não tem que questionar nada. O questionamento que eu faço, que eu me fiz, foi, e a minha família que eu formei? A minha mulher e os meus filhos, como é que vai ser? O José formou a dele. O João Batista, a Ana, a Silvana, a Cida, Kátia. Cada um tem sua família. A Aline e a Lela, não porque não casaram. Mas aqui na mensagem Deus fala, tu e os teus filhos. A porta que tu vais entrar e sair, eles também terão direito de sair e entrar. Mas a gente, buscando um entendimento sobre isso, a gente realmente tem a cabeça muito pequena para entender. E Deus aqui fala, mostra, que nada será na outra vida, nada será igual a essa vida de hoje. Então que a gente possa ler a mensagem, aceitar a mensagem, acreditar que Deus sabe o que faz. Eu não tenho que estar perguntando, e a minha família? Se ele está falando para o profeta a família dele, já basta. Então até a Aline comentou comigo ontem, se eu tinha lido a mensagem, eu não tinha lido. Mas daí a Aline falou, é muito bonita. A mensagem fala que na outra vida nós vamos estar tudo unido de novo. Só temos que aceitar. E nada mais que isso. E no decorrer da mensagem, Jesus fala aqui. O grupo de pessoas que aqui, desta casa, que são teus filhos, nenhum deles se perderá. Olha que garantia, hein? Que maravilha. Quando eu li essa frase aqui, eu praticamente me emocionei e chorei. A gente é tão pequeno, a gente se sente tão frágil, tão pecador, e Jesus aqui fala, nenhum deles vão se perder. Isso nos dá um conforto, uma garantia de que a gente tem que fazer por merecer. Não é achar que está garantido. Não, a gente tem que correr atrás. Fazer valer a pena, fazer merecer o que Deus está afirmando aqui. O que ele está afirmando aqui é que ele não quer perder nenhum de nós, como vocês também. Família Conceição não é especial. Eu não me considero assim. Acredito que meus irmãos, do mesmo jeito.
A gente comete erro diariamente, como vocês também cometem. Então, o que Deus está falando aqui? Como ele falava com o profeta, ele vai se referir à família do profeta. Foi o profeta que perguntou como é que vai ser na outra vida. E ele está afirmando aqui, nenhum de vocês vão se perder. Obviamente que eu não vou me prevalecer disso. Achar que eu posso fazer o que eu quiser porque Deus afirmou que eu não vou me perder. Não. Eu tenho que lutar, eu tenho que merecer. É como aqui na terra. Se você não correr atrás do serviço, ninguém vai te dar comida de graça. Se você não correr atrás do estudo, você não vai chegar a uma engenharia, um doutorado, de medicina ou de direito. Tem que correr atrás. É o que nós estamos fazendo aqui, correndo atrás. Se Deus nos garante esse tipo de coisa, mais ainda nós temos que aplicar na nossa vida uma vida decente para que realmente que Deus prometeu a gente possa merecer. Mas essa pergunta do pai é pertinente porque ele sempre foi assim. Ele sempre quis aninhar a família toda. Depois, mais lá para frente, diz assim, o mistério dessa razão, no qual me perguntas como viverão vocês, já posso te adiantar. Jamais será igual como agora. É o que eu falei ainda há pouco. Claro que a gente está imaginando, mas como é que será? De que jeito vai ser? Será que vai ser assim, vai ser assado? Isso não cabe a nós. Isso é muito complexo para a nossa cabeça. Eu lembro que um certo episódio, o pai, como tinha os dons dele, nós estávamos viajando na van. Já contei essa história, mas não custa relembrar. E eu, como não dirijo a van, quem dirige era o pai, o José Roberto e o João Batista, não tenho carteira para isso, não me atrevo a dirigir. Então eu sentava mais na parte de trás, que é um assento mais alto na van, e do lado dava para ver mais ou menos a frente da van. E na frente estava, eu não lembro se era o João Batista, se era o José Roberto que estava dirigindo, mas eu lembro que estava o pai e a mãe no meio sempre e o pai no lado da janela. E aquela família grande, aquele bafafá, aquela falação dentro da van. Eu lembro que o pai, do nada, olhou para trás e perguntou para mim, Alex, tu confia em mim? Eu nem sabia por que ele estava perguntando isso, do que se tratava. Eu só falei, confio. Só falei isso, confio. Aí ele falou, tá vendo? Isso que é confiança. Então, lembrando desse episódio, me vem na memória, quando Deus fala. É como se dissesse, confia em mim? Confio. É o que nos cabe dizer. É essa a resposta que precisamos ter. Simplesmente confio no Senhor. Independente a polêmica, independente a questão, independente o assunto. Confio cegamente e pronto. Nada mais do que isso. Se aqui nessa mensagem ele está falando que na outra vida vamos morar todos juntos, não cabe a mim perguntar a minha família, e os meus filhos, e a minha mulher. Ele sabe o que está fazendo. Só basta eu acreditar e confiar. Mais para frente, Jesus fala, pela porta que irás entrar e sair em tua morada, a tua família usará com o mesmo direito. Interessante, né? Quer dizer que me vem na cabeça, será uma família única, todos. A família, filhos. Não haverá mais pai entre nós. Só o Pai eterno, nossa mãe. Seremos todos filhos, aqui os merecedores. Então, eu acho que Deus quer falar aqui, Jesus quer falar aqui, no paraíso. A gente vai entrar, sair, numa casa, outra casa, numa porta. É isso que eu tenho que confiar. Não ficar tentando imaginar como é que vai ser. Porque a minha cabeça é muito pequena para isso. Os mistérios de Deus. E por final aqui, Jesus fala,
Por exemplo, um casal que põe no mundo 10 filhos, mas se 2 ou 3 não concordam com os seus pais, na fé que eles vêm mantendo dentro da igreja de Pedro, que é a minha, esses filhos já vão sendo separados devido à sua desobediência. Pronto, está respondido tudo. Eu não tenho que perguntar, e os meus filhos? Se eles forem obedientes, se eles forem crentes, acreditar no que o Deus Pai fala, estaremos todos juntos. Filhos, mulher, minha família, a do José Roberto, a do João Batista, todos estaremos juntos. Mas aqui ele respondeu para o pai sobre a família dele, foi o que o pai perguntou. Não cabe a mim perguntar sobre a minha. Já entendi que Deus quer todos juntos, família toda, uma família só. Agora cabe a cada um, se quer permanecer na fé e ser obediente às coisas de Deus, estaremos lá. Aquele que não quiser, porque eu paro e penso às vezes, não é difícil ir para o céu, é a coisa mais fácil do mundo. O céu está, como um pai perguntou para Deus, se o céu está muito longe, Deus falou para ele, levante a tua mão direita, o dedo, já está tocando no céu. Então é muito fácil ir para o céu. Só não vai aquele que realmente não quer ir para o céu. Que possamos entender tudo isso. Daqui, futuramente, estaremos uma família só, todos no céu. Eu só vou aproveitar dar uma continuidade nesse assunto, que é uma oportunidade que não pode perder, né? Hoje, meio-dia, ainda na minha casa, estava falando sobre isso. Como a mensagem fala ali, serviu de exemplo para muitos, né? O profeta foi chamado para ser, através dele, passado aquilo que Jesus disse que é certo ou errado, né? O que agrada e o que não agrada. Então, é para servir de exemplo. Muitas pessoas ainda estão naquela ideia, né? Que tudo mudou, o profeta não está mais entre nós, não é bem assim como falava. E numa mensagem, Jesus fala que eu estou prolongando um pouquinho do tempo que eu deixei, né? Ele disse, eu dei um tempo, depois mais um. O terceiro não, o terceiro é comigo. Espírito Santo, a mensagem, né? E ele diz nessa mensagem, eu estou dando só mais um tempinho para depois não ouvir reclamações de que eu não sou misericordioso. Então ele está prolongando a misericórdia dele, justamente para esse fim, para todos estarem juntos. Então ele deu já a receita, né? O que precisa ser feito? Ser obediente, só obedecer a ele. Mas imagine vocês, para nós que aqui a gente fica ouvindo, né, os comentários das pessoas, acho que particularmente eu escuto mais porque tenho mais contato com as pessoas, e a gente fica sabendo de pessoas que estavam na caminhada e desistiram. Pessoas que não faziam certas coisas voltaram a fazer. Daí depois questionam, né? Mas por que o profeta fala lá sempre, Jesus fala sempre para o profeta, tu e tua família? É a tua família. É exemplo só, mas se formos comparar isso, nós estamos 52 anos nesse caminho, né? Dizer que a gente não erra, não, a gente erra sempre, mas procurando sempre fazer o mais correto possível. Então, existem questionamentos, né? Ofertas para nós não falta nunca, de trabalhos, né? Tentativas de tirar a gente aqui da obra, ofertas de empregos bons, né? Para ganho maior, tentando nos ganhar pelo quê? Pelo emocional e pelo desejo de adquirir bens materiais, né? Mas imagine vocês quantas vezes a gente recusa, quantas vezes a gente diz não para se manter firme aqui. E para ouvir que somos malandros, vocês não querem nada com a vida, vocês querem só essa vida boa. Mas não é nada disso, é para nos mantermos fiéis a Deus. Depois nós vamos ter nossa recompensa, né? Mas Jesus falou numa mensagem para o profeta, uma não, várias, né? Meu filho, tu já vou te dar um pouco do que tu mereces aqui e muito mais na outra vida. Nós também já temos esse pouco. Se formos comparar a nossa vida com a vida de muitas pessoas, nós temos já uma vida de rico aqui na Terra. Uma vida saudável, uma vida confortável, né? Farturável. Amigos por todos os lados do mundo.
Sempre falo isso, se eu precisar viajar um dia, é só ligar para a pessoa, tem casa para ficar, tem pessoas para nos recepcionar, né? Aqui no Brasil, todos os estados aí para fora, e alguns países também. Então é uma vida já farturável a gente tem, né? Mas para a gente se manter digno e fiel para Deus, o inimigo está à espreita, ele está ali pertinho, sempre cutucando. Oh, faz isso, faz aquilo, faz isso aqui. Não, a gente tem que se manter um pouquinho também esperto, né? Em certas situações. Eu procuro sempre fazer dessa forma, agradar a Deus, né? Olhar aquilo que Deus passou nessas mensagens. Essa é a bula que nós temos que seguir. Está aqui tudo que agrada e desagrada a Ele. Então, se Ele diz que certos assuntos não agradam a Ele, por que eu vou voltar a fazer? E muitas pessoas fizeram isso por dinheiro, porque acharam que estavam fracassando o lado financeiro, né? Pessoas que não plantavam mais certas plantações voltaram a plantar, sabendo que não agrada a Deus. Aí vão dizer, mas então quem vai sustentar nós? E quem sustentou vocês até agora? Quem nos sustenta até hoje? 52 anos de caminhada. Precisa voltar a fazer as coisas que era quando Jesus pediu para abandonar? Não precisa fazer isso. É um desagrado a Deus, né? E é isso que ele diz, eu estou dando tempo para ver quem realmente é fiel para mim. Se tivesse parado o tempo lá na virada do milênio, quantas pessoas estavam aqui na obra naquela época? E bastou passar só um pouquinho, já desistiram, já se afastaram, porque não eram fiéis. E é isso que Deus quer, fidelidade, obediência, resistência, né? Quero ver quem é resistente, ele vai testar um por um. Não pense vocês que nós não vamos ser testados, a nossa fé e a nossa resistência, todos nós vamos ser testados. E às vezes quem a gente acha que está lá em cima vai cair, e às vezes quem está lá embaixo vai se erguer, vai se levantar. Então, mantenham-se firmes. Né? Esse é o nosso lema, se manter firme sempre, naquilo que Deus nos mostrou, naquilo que Deus nos propôs.